A gente começa essa edição do Hora H falando exatamente de mais esse episódio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Repetindo o pai, lá em 2022, setembro de 2022, Flávio questionou a segurança das urnas eletrônicas no Brasil quando ele falava para mais de 40 diplomatas estrangeiros em Brasília nesta terça-feira. Flávio mencionou relatórios da CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, e disse que a empresa Smartmatic teria fabricado, essa empresa venezuelana, teria fabricado urnas para o Brasil, o que já foi desmentido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Flávio pediu ainda que todos os países mandem observadores para as eleições de outubro. Vamos ouvi-lo. Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Bem, agora nessa edição a gente vai trazer as repercussões dessa fala do Flávio Bolsonaro entre seus aliados, no Partido dos Trabalhadores, entre os outros candidatos da direita brasileira e a resposta tanto do TSE quanto o que se discutiu no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Nós vamos começar essa repercussão com a participação especial de Caio Junqueira, hoje no Hora H. Que bom, meu querido, bem-vindo. Obrigado, Thaís. Prazer estar aqui. Gostamos quando você está conosco. Eu também gosto. Que bom. Vamos lá, Caio. Mais uma vez uma crise criada pelo próprio senador, né? E qual a resposta do Partido dos Trabalhadores, que, aliás, ganha mais um arsenal, né, de campanha contra ele? Bom, Thaís, boa tarde a todos. Thaís, o PT já está preparando, acionou o jurídico, doutor Ângelo, estão fazendo uma representação ou uma AIGE. Eles ainda estavam estudando, mas pela última informação que eu tive é que seria a AIGE, Ação de Investigação da Justiça Eleitoral. É a ação eleitoral mais gravosa na hierarquia das ações eleitorais, porque ela pode levar a uma cassação da chapa, pode levar a uma cassação de mandato, pode levar a uma inelegibilidade, pode impedir o candidato de ser candidato. Foi esse o processo que o pai dele sofreu. Tem algumas diferenças, porque o pai era presidente da República, passou ao pronunciamento na TV Brasil, acusou de fraude. Usou o Palácio da Alvorada. Isso, usou o Palácio da Alvorada. O Flávio é um pré-candidato, é senador, tem lugar de fala, né? Ele manifestou ali suspeitas, tem uma sutil diferença ali, mas enfim, o estrago ali já estava feito, dando de presente, mais uma vez, o bolsonarismo para o Partido dos Trabalhadores, uma motivação para agora acusá-lo de golpismo, fugir essa ideia da moderação que a campanha do Flávio tem tentado imprimir, que ele é diferente do pai, que ele é mais moderado, que ele é mais centrado. Então, deu de presente. E o PT... Thaís, é um partido, assim, das 6 campanhas desse século, ganhou 5. Eles são extremamente organizados, rápidos, aproveitando que foi ontem à noite, hoje de manhã já acionou, e o jurídico está trabalhando para, se bobear, ainda hoje entrar com essa ação judicial. Essa movimentação, Caio, por mais que ela em algum momento não chegue a nada, até por essas diferenças, né? Ele é um pré-candidato, mas ele é senador da República. Como senador da República, sim, ele pode ser representado ou ele pode sofrer um processo como esse da Justiça Eleitoral. De qualquer forma, eu queria te ouvir um pouquinho, aproveitando a sua presença aqui, a tua experiência na cobertura política em Brasília. Ele mesmo, como eu disse há pouco, ninguém perguntou para ele, ninguém provocou. E o que a gente percebe é que o Flávio está brigando entre querer parecer moderado e buscar ser mais radical, afinal de contas, quem ele quer agradar. Isso, e exatamente esse ponto que os adversários e os potenciais aliados, como o Centrão, colocam. Porque o Centrão, desde o começo do ano, a gente vem ouvindo, quando a gente conversa com as lideranças do Centrão, eles colocam: eu estarei com o Flávio se o Flávio não abraçar essa agenda bolsonarista, golpista, mais radical.
E aí, nessa semana que nós estamos vendo os partidos se afastarem oficialmente da candidatura do Flávio, acaba dando mais um motivo para o próprio Centrão não querer abraçar essa candidatura, porque na medida em que ele coloca esse discurso de que as urnas estão viciadas ou têm problemas, ele se aproxima de um bolsonarismo raiz e afasta esse espectro de moderação que a campanha dele deseja imprimir e que os aliados do Centrão gostariam que ele imprimisse. Então, acaba sendo um fator a mais de afastamento, para além de todos os outros fatores que estão afastando o Centrão dessa candidatura. Eu converso muito com o empresariado, você sabe disso, né? E o Flávio tem sido evitado a todo custo, ele tem tentado fazer encontros com empresários aqui, mas querem se afastar do Flávio exatamente por essa contaminação. E cada vez que ele opta, porque quem sabe foi uma opção, né? Cada vez que ele opta por um radicalismo, ele fica ainda mais comprometido, né? E vai afastando qualquer medida de centro que se aproxime dele. Caio, muito obrigada. Qualquer apuração, você volta aqui no Hora H. Eu que agradeço, Thaís. Bom programa aí para vocês. A gente vai agora ver como foi a reação dos ministros do TSE e do STF. O Tribunal Superior Eleitoral se posicionou, já desmentiu o Flávio Bolsonaro. Aliás, um desmentido igualzinho o que fizeram em 2022, depois da fala do seu pai, Jair Bolsonaro. Essa fala no Palácio do Alvorada, que, aliás, foi o início do processo de inelegibilidade de Jair Bolsonaro depois daquilo, né? Depois daquele episódio. Matheus Teixeira já está. Matheus, então trava-línguas aqui para falar as palavras do juridiquês, meu cara. Então, já passo a bola para você, que vai nos trazer a repercussão no mundo jurídico. Bem-vindo. Olá, Thaís. Boa noite para você, todo mundo que nos assiste. A fala do senador Flávio Bolsonaro foi recebida aqui como um ruído na relação que ele vinha tentando estabelecer com o Tribunal Superior Eleitoral. Havia uma espécie de acordo informal ali nos bastidores de que Flávio Bolsonaro não entraria na seara da contestação das urnas eletrônicas, mas ontem ele deu um passo a mais. Essa é a avaliação não só de integrantes do TSE, mas também do Supremo Tribunal Federal. A avaliação é que a fala dele foi grave, que ele levantou ali, mesmo que indiretamente, uma contestação ao sistema eletrônico de votação indevido, tanto é que, como você mesmo colocou, o próprio TSE já se adiantou e fez o mesmo desmentido, não precisou nem escrever de novo, porque é exatamente o mesmo tema que seu pai já havia abordado. Mas apesar de classificar como grave a afirmação dele, a avaliação nos bastidores é de que há uma diferença em relação à situação do próprio pai de Jair Bolsonaro e também de Fernando Francischini. Eu e o analista Theo Cury conversamos com algumas pessoas aí nos bastidores dos tribunais superiores e eles apontam algumas diferenças, além das próprias similaridades que a gente já colocou aqui. Por exemplo, em relação ao pai, o Caio vinha falando agora, não usou um ambiente público, ali um bem público, como fez em relação ao Palácio da Alvorada, quando ele convocou embaixadores de diversos países e deu um passo a mais também em relação ao Flávio Bolsonaro e afirmou que havia fraude. Flávio Bolsonaro, na interpretação que a gente colheu aqui de Brasília, na verdade não chegou a esse ponto de dizer que as eleições foram fraudadas, como Bolsonaro chegou a dizer, por exemplo, que em 2018 ele havia vencido as eleições no primeiro turno, o que não aconteceu. Na verdade, ele venceu Fernando Haddad no segundo turno. E em relação a Fernando Francischini, é importante a gente fazer esse paralelo também, porque foi no caso de Francischini que o TSE afirmou a jurisprudência clara de que a contestação às urnas sem provas podem levar à cassação de mandato e à inelegibilidade. Francischini, em 2018, se elege o deputado estadual mais votado do Paraná e no dia do segundo turno ele fez uma live, uma transmissão ao vivo nas redes sociais em que pegava duas urnas que supostamente não aceitavam o voto em Bolsonaro e direcionavam o voto para Fernando Haddad. Pouco depois, o Tribunal Superior Eleitoral julgou o caso, uma representação do Ministério Público, e cassou o mandato dele e declarou inelegível. Portanto, na avaliação aí que a gente conseguiu colher aqui em Brasília, também é um passo além do que fez Flávio Bolsonaro. Ele afirmou que a urna, no momento que apertava o número de Bolsonaro, direcionava
para Fernando Haddad, enquanto Jair Bolsonaro também foi mais direto ao afirmar que havia fraude, uma vez que ele disse que ele mesmo tinha sido eleito já em primeiro turno, o que não foi o que as urnas eletrônicas informaram. Cássio Nunes Marques, vamos lembrar, presidente do TSE, e o vice André Mendonça, os dois foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e a ideia era que mantivessem uma relação mais harmoniosa com o pré-candidato Flávio Bolsonaro do que Alexandre de Moraes teve com Jair Bolsonaro em 2022. Mas esse tipo de episódio dificulta essa boa relação, né, Thaís? E aí é que a gente se pergunta, Matheus, assim, qual é a estratégia por trás disso, né? É difícil entender uma lógica pragmática, objetiva, né? Qual o objetivo? Que a gente se pergunta, com qual objetivo o senador Flávio Bolsonaro fez isso? Alguém conseguiu te dar alguma sinalização de ter compreendido isso no mundo jurídico? Rapidamente? Há uma avaliação do mundo jurídico, mas que é política, de que ele deu uma radicalizada no discurso depois de uma série de reportagens aí, daquele áudio com Daniel Vorcaro. Ele vinha tentando vestir a roupa ali de um Bolsonaro moderado, que tomou a vacina, ele mesmo falava isso. Mas nas últimas semanas a gente vê uma guinada um pouco mais radical. Essa é a avaliação nos bastidores dos tribunais e que culminou e que foi reforçada por essa declaração de ontem. Obrigada, Matheus. A gente já volta a se falar.